o capítulo 9 e 10 do livro de Atos. Nós vamos estar lendo conforme for explicando a lição de hoje. Nós vamos estar lendo os versículos 9, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 até o 9 para começar. Capítulo 9, versículos do 1 ao 9. Todos acharam? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu esse cargo para Damasco, para faz o negócio, a fim de encontrar alguns daquelas homens e mulheres, presos a Jerusalém. Aproximando ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou e repreendeu de luz do céu. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, aquele que persegue. Aqui pulou aqui um trecho, veio no caminho. Não, esse é o meu. É que a tradução dele é diferente. Agora a gente está no 5. Ele disse: Quem é esse Senhor? Ele disse o Senhor: Eu sou Jesus, aquele que persegue. Duro e para te recalcitrar contra as visões. Ele vai continuar. Pode? Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. A tradução do Wellington fala diferente da nossa. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiado pela mão e continuando a Damasco. E esteve 3 dias sem vir e não comeu nem bebeu. Até aí, por enquanto. Saulo foi para Damasco. Saulo foi e pediu para o sumo sacerdote cartas para ir às sinagogas de Damasco. Essas cartas autorizavam a ele a perseguir os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, os ensinamentos de Jesus Cristo. No caminho de Jerusalém para Damasco, ele encontrou Jesus. Esse que fala aqui do 3 ao 6. Quando ele caiu em terra, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já sabia dentro dele que quem estava falando com ele era maior que ele, porque ele se inclinou. Saulo era um judeu letrado. Ele sabia que não podia se inclinar a ninguém que não fosse Deus. E ele se inclinou e disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nisso, ele disse:
Jesus continua dizendo para ele: levanta-te, porque eu quero que você entre na cidade e lá vão te dizer o que você vai ter que fazer. Saulo, só ele ouviu aquela voz. Todos os outros que estavam com ele viram o clarão, mas só Saulo ouviu a voz do Senhor. Com toda aquela luz com que Jesus se mostrou para Saulo, ele ficou cego. Era muita luz, uma luz muito forte, como se você ficasse olhando para o sol durante muito tempo. Só que Saulo olhou um segundo só e ficou cego por conta disso. E levaram ele para Damasco, né? Ele não conseguia mais andar sozinho porque não estava enxergando. Levaram ele para Damasco e lá ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Quer dizer, ele fez um jejum de 3 dias. Não bebia e não comia. Até agora deu para entender o que aconteceu. Tá, então eu vou fazer perguntinhas. Eu vou fazer assim agora. Não, mas aí nas respostas o senhor entende, né? Qual foi o pedido que Paulo fez para o sumo sacerdote? Vocês não lembram qual foi o pedido que Paulo fez para o sumo sacerdote? Ele pediu para o sumo sacerdote dar cartas autorizando a ele a perseguir os cristãos em todas as sinagogas. O que interrompeu a viagem de Paulo para Damasco? Como? Exatamente. Jesus disse para Paulo fazer o quê? Não. Lê o versículo 6. Mandou ele entrar na cidade, porque lá ele ia ouvir alguém falando para ele o que ele tinha que fazer. Em algumas Bíblias está escrito lá em cima a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Lá do Senhor está escrito assim, tá? Lá em cima no capítulo 9 está escrito a conversão de Saulo no caminho de Damasco. No capítulo. Lá onde está o número 9, em cima do número 9 está escrito a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Não está? Tá. Não são todas as Bíblias que têm isso, só algumas. A minha do Senhor tem. Esses versículos que nós lemos até agora contam a história da conversão de Saulo ou não? Por que conta? Eu vou te mostrar aqui não. A conversão. Vamos ler agora do 10 até o 19. Do 10 até o 19. Não, capítulo 9, dos versículos 10 até o 19. E havia em Damasco um servo chamado Ananias. E disse:
E aqui ele poder dos filhos dos pais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, isso é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dois olhos, como que umas estamos, e recuperou a vista e levantando, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo Amém. Só até o final, por enquanto. Olha só. Saulo foi convertido pela palavra de Deus. Nós vimos isso do 10 até o 19. Pela palavra, não pelo clarão. O Senhor explicou que Jesus falou com Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus. E Jesus explicou para Ananias: vai na casa e fala com Saulo, porque eu mostrei para Saulo que você, Ananias, ia lá e ia impor as mãos sobre ele e ele voltaria a ter visão. Ele explicou que Judas estava que Saulo estava na casa de Judas, na rua direita, tudo certinho, explicou tudo do jeito que estava. E Ananias ainda falou com Jesus da reputação de Saulo como grande perseguidor dos cristãos, como se Jesus não soubesse disso. Igual quando Jesus nos dá uma ordem: vai lá e fala com o Wellington que eu não quero o Wellington usando tênis 24 horas por dia. Falou: mas Jesus, ele gosta de usar tênis 24 horas por dia. Jesus fala para mim: eu sei disso, por isso que eu estou mandando você ir lá falar com ele. É exatamente assim que aconteceu. Jesus disse que Saulo seria um instrumento para levar o evangelho aos gentios e que ele sofreria muito pelo nome de Jesus. Ananias obedeceu e procurou Saulo. Ananias entrou na casa, curou Saulo e falou para ele de Jesus. Saulo se levantou e foi batizado. Saulo ficou alguns dias em Damasco com os mesmos discípulos que ele tinha planejado perseguir. Tem uma referência que eu vou ler para os irmãos. Que mostra que quando Saulo se levantou e foi batizado, ali ele entregou a sua vida a Jesus. Atos 22, versículo 16, diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Saulo foi batizado em nome de Jesus e ficou naqueles dias em Damasco para aprender para estar mais próximo dos discípulos que ele tinha ido para perseguir. Que aprender de Jesus só
para quem não sabe, Saulo sabia de tudo. Ele foi criado para saber de toda a Bíblia. De Gênesis a Malaquias, Saulo sabia tudo. Porque o Novo Testamento não existia até então. Tá, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Quem foi chamado por Jesus para falar com Saulo? Ananias. Como é que Ananias reagiu, irmãos Pereira? Ananias gostou? Obedeceu assim, não vou lá sem perguntar nada para Jesus? Não. Ele questionou, né? Isso aí. Wellington, descreve o que Ananias fez quando chegou na casa onde Saulo estava. Primeiro ele falou de Jesus, depois batizar. Saulo demorou quanto tempo antes de ser batizado? Depois que Jesus encontrou com Saulo, quanto tempo ele ficou? Isso, 3 dias. Aí Ananias foi lá, falou com ele Jesus, pôs nas mãos, abriu os olhos e ele foi batizado. Do 22:16 que eu acabei de ler para vocês, mostra o porquê de ser batizado. Lembra do que eu falei? Para que é o batismo? As águas. Isso, lavar os pecados. Saulo ficou alguns dias com quem? O que aprendemos desse exemplo sobre o poder do Evangelho e a fé dos cristãos? O que nós aprendemos destes 2 exemplos? O poder do Evangelho e a fé dos cristãos. Desses versículos que nós lemos até agora. O que nós podemos aprender do poder do Evangelho e da fé dos cristãos? Obediência. Essa é a fé dos cristãos. E o poder do Evangelho? Está na garganta e não sai? O poder do Evangelho converte qualquer pessoa. Saulo era perseguidor. O Evangelho foi que converteu Saulo. Amém? Vamos ler do 20 até o 25. Capítulo 9. Isso, capítulo 9, do versículo 20 até o 25. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os produtos estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E para isso veio aqui com o fim de nos levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passando
passados muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Tomaram de noite os discípulos e desceram dentro pelo mundo. Aí, está bem sim. Saulo pregou em Damasco, mostrando que Jesus realmente era o Cristo. Como eu disse, ele não precisou aprender isso, porque ele aprendeu isso durante a vida dele toda. E ele mostrou na Bíblia que Jesus realmente era o Cristo. Era isso que ele estava pregando em Damasco. E pregava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Cristo, o Messias. E o povo estranhou essa mudança de Saulo, que de perseguidor se tornou pregador do Evangelho, das boas novas. Então alguns judeus planejaram matar Saulo, mas os discípulos apoiaram Saulo e fizeram ele fugir da cidade de Damasco. Colocaram ele dentro de um cesto e desceram ele por uma corda. Isso foi só o começo da caminhada do nosso apóstolo Paulo. Vamos lá. Onde Saulo começou a pregar? Damasco. Como que quem ouvia reagia ao que Saulo pregava? Reagia ao contrário, porque ele era discípulo e agora estava pregando, e eles achavam que era uma cilada pregar isso. Exatamente. Quem ajudou ele a fugir de Damasco? Os discípulos. Agora Saulo vai pregar em Jerusalém. Do 26 até o 30. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e ele contou como no caminho ele virá ao Senhor. Eles falaram e como em Damasco falaram audazamente no nome de Jesus. Andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava audazamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos que acompanharam até e eu enviaram a Tarso. Amém. Até o 30. Nós vimos agora, do 26 até o 30, que Saulo tentou se juntar com os discípulos em Jerusalém, onde ele tinha anteriormente perseguido os cristãos, onde ele tinha levado cristãos a serem presos,
onde ele tinha levado os cristãos a serem mortos. E eles ficaram com medo. Não é coisa de preconceito. O homem era mau. Mal para os cristãos e ótimo para os judeus, porque os judeus não aceitavam a Jesus como Cristo. Quando Barnabé viu isso, é a segunda vez que a gente ouve falar de Barnabé agora em Atos. A primeira vez foi quando, capítulo 3 ou 4, mais ou menos, ele vende tudo que tem, entrega na mão dos apóstolos e fala para eles: divide com o povo. Lá foi a primeira vez que se ouve falar de Barnabé. E agora vai começar a falar mais sobre Barnabé. Barnabé era era o companheiro de Saulo. Levava Saulo com ele para onde ia, para que Saulo fosse apresentado como Paulo, o bom, como apóstolo de Jesus. Então Barnabé pega Saulo e leva até os apóstolos e falou para eles do encontro que Jesus teve com Saulo no meio do caminho, a Damasco, e de todas as pregações que Saulo fez em Damasco. Saulo começou a pregar lá em Jerusalém, e quando alguns de outro partido estavam planejando matá-lo, Saulo foi enviado pelos irmãos para Tarso. Mais uma vez, os irmãos protegendo aquele que estava sendo perseguido, o perseguidor. Vamos lá, vamos ver se entenderam. Quando Saulo fugiu de Damasco, ele foi para onde? Jerusalém. Lá em Jerusalém, qual foi a reação dos discípulos? Qual foi a reação dos discípulos? Ele foi pregar em Jerusalém. Ele não encontrou primeiro com os apóstolos. Barnabé os levou até os apóstolos. O texto que nós lemos foi isso. A reação dos discípulos que ouviam Paulo pregar, eles ficaram com medo. Quem falou em favor de Saulo para que ele fosse aceito? Barnabé. Depois disso, o que Saulo fez em Jerusalém? E por que ele teve que sair de Jerusalém? Para onde ele foi? Mandaram ele para onde? Tarso. Agora vai ficar bem grandinho, nós não vamos ler versículo por versículo. Mas agora eu vou falar de Atos, do capítulo 9, versículo 31, até o capítulo 10, versículo 22. Por isso que nós não vamos ler, vai ficar muito extenso. Mas eu vou explicar ponto por ponto. Aqui nós vemos que o trabalho de Pedro, o apóstolo Pedro, continua. Vou ler o versículo 31 do capítulo 9. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Acho que a minha tradução aqui está errada, acho que é Lídia. Lida mesmo. E nisso,
que houve esse período de paz, houve esse período de paz por quê? A ameaça da perseguição por parte de Saulo cessou. Acabou porque ele se converteu. A perseguição por parte de Herodes ainda não tinha começado. O intervalo entre esses dois períodos de perseguição deu um tempo para a igreja crescer. Herodes vai começar a perseguir os cristãos, a igreja primitiva, no capítulo 12. Daqui uns 2 domingos, a gente vê isso. Os cristãos começaram a ter edificação e no crescimento, e também houve um crescimento relativo do número de discípulos na igreja dos judeus. Na conversão dos primeiros gentios, abrindo assim uma porta para um campo muito fértil. Aí começa o capítulo 10. A pessoa-chave nessa parte da história é Pedro. Uma pergunta: o que aconteceu depois da perseguição, depois que cessou a perseguição de Saulo à igreja? Teve paz e houve um crescimento. Isso aí. Pedro realizou milagres em Lida e Jope. Em Lida, Pedro curou Enéas, que era um paralítico. A cura foi imediata e total. O resultado foi que muitas pessoas se converteram ao Senhor. Jesus sempre usava Pedro para converter muitas pessoas. Pedro convertia multidões. Aquele Pedro ranzinza, resmungão, reclamava de tudo. Para mim, foi o mais usado para conversão durante esses primeiros capítulos. O resultado foi que muitas pessoas se converteram ao Senhor. Em Jope, Pedro ressuscitou Tabita, ou Dorcas. São traduções que falam diferente. Numa Bíblia é Dorcas, em outra é Tabita, ou Tabita. Essa discípula era conhecida pelas obras que ela tinha feito. Pedro a ressuscitou, levando outras pessoas à fé. Essa senhora era muito boa. Ela dava, ela doava. Ela era boa mesmo. Ela tinha posses e era boa de coração, dividia aos outros aquilo que ela tinha. O livro de Atos diz que as pessoas foram convertidas ao Senhor. Por que é que isso? Porque esse fato é importante. Tá. Vou falar de novo. Vou completar o que eu disse. O livro de Atos nos diz que pessoas foram convertidas ao Senhor. Por que esse fato é importante? Agora considera o seguinte: a Bíblia não diz que elas foram convertidas à igreja, nem que algum sistema de doutrina, ou um homem, ou um líder foi feito para isso. Com as suas palavras, me explica. Por que esse fato é importante? Porque prova que, independente da leitura do seu vídeo, você segue o livro de Deus. O importante é seguir a Deus, não a doutrina de Deus. Com as suas palavras é isso. Com as minhas palavras, isso porque eu já estou estudando todo esse tempo. A conversão
é ao Senhor, não à igreja. Eu fui convertida a Jesus, não à nova aliança. Eu fui convertida a Jesus, não ao ministério da nova aliança. Como quem foi convertido na igreja Porta Estreita, não foi convertido pela igreja Porta Estreita, foi convertida ao Senhor Jesus. Ninguém é convertido a uma doutrina, ninguém é convertido a uma igreja, uma denominação, ninguém é convertido a um pastor. Há muitos pastores famosos não são convertidos ao Silas Malafaia, ao pastor João Ribe, a nenhum desses famosos. Isso, são convertidas a Jesus. É isso que o livro de Atos está nos mostrando. Que bom que vocês entenderam. Glória a Deus por isso. Isso, só tem um caminho. Jesus. Isso mesmo. Agora, o capítulo 10, começando no capítulo 10 agora, nós vamos ver mais um personagem que se chama Cornélio. Esse Cornélio, você vai encontrar do versículo 1 até o versículo 8. Esse Cornélio era uma pessoa que não era judeu, ele era um gentio, como os judeus falavam. Tratavam as pessoas que não eram judeus como gentio. Ele era piedoso, era temente a Deus, e ele teve uma visão. E nessa visão, Deus disse que as orações dele e as coisas boas que ele fazia foram recebidas por Deus. E que Cornélio tinha que enviar mensageiros a Jope, que era uma outra cidade, para chamar a Pedro. E Cornélio imediatamente fez isso. Mandou mensageiros a Jope para poder chamar Pedro. Agora eu vou perguntar, de pouquinho em pouquinho, para ninguém ficar perdido. Eu vou fazer isso sempre, para ninguém ficar perdido, para todo mundo entender. Deus ouviu as orações de Cornélio? Ouviu. Como é que Cornélio reagiu quando Deus falou com ele? Isso aí, obedeceu imediatamente. Seguindo a história de Cornélio, no resto desse capítulo, nós podemos afirmar que ele já era salvo quando ele teve essa visão. Ele era um homem piedoso, generoso, orava sempre, mas ele tinha recebido a salvação ou não? Isso, correto. Agora, não vamos ler, porque senão a gente vai sair daqui meio-dia, que ainda tem muita coisa pela frente. Do capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 22, nós vemos, se o senhor quiser ler depois. Não, agora vai ficar muito extenso. No capítulo 10. Do 9 até o 22. Mostra nisso que, nesses versículos, que Pedro teve uma visão e recebe os mensageiros de Cornélio. Pedro estava em Jope. E ele teve uma visão na qual Deus mandou que ele matasse e comesse animais que eram considerados impuros na lei
do Velho Testamento. Eu não sei se o senhor lembra, o senhor já leu o livro de Levítico. O senhor lembra que Deus, lá no capítulo 11, descreve para o povo que eles não podem comer alguns animais que são impuros? Umas aves, porco, alguns animais eles não podem comer porque são impuros. Isso no capítulo 11 de Levítico. E Deus deu essa visão a Pedro, colocou Pedro para ter, era tipo um sonho que Pedro estava tendo, que ele estava com muita fome, muita fome, muita fome. Pedro estava com muita fome. E Deus trazia aqueles animais e colocava para Pedro e falava: Pedro, levanta e come. Aí Pedro falava: Senhor, de jeito nenhum, são impuros. Aí de novo, Deus falava para Pedro: Pedro, levanta e come. Senhor, eu não posso, são impuros. Pela terceira vez, Deus junta aqueles animais impuros, põe ele para Pedro e fala para Pedro: Pedro, levanta e come. Aí Pedro fala: Senhor, eu não posso, são impuros. Nisso ele acorda. E Deus fala com ele: ao que Deus purificou, não consideres impuro. Isso, pode olhar, capítulo 10, versículo 15. E segunda vez ele disse a vós: não façais o comum ao que Deus purificou. Isso. Nós não podemos fazer comum ou chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Nisso, enquanto Pedro ainda estava tentando entender essa visão, os mensageiros de Cornélio chegaram. E o Espírito Santo mandou que Pedro obedecesse. Vai lá, desce e recebe os mensageiros. Aí, para a gente não se perder depois, vou começar a perguntar agora. O que aconteceu na visão que Pedro teve? E o que Deus falou para ele? Isso. Depois dessa visão, quais as pessoas que chegaram na casa dele? Isso. O que o Espírito Santo mandou ele fazer? Considerando essa visão que Pedro teve, qual foi o ponto principal no que se refere aos animais ou aos homens? Considera a visão que Pedro teve. Deus junta os animais impuros, desce e põe diante de Pedro. E Pedro fala: não posso, eu estou morrendo de fome, mas eu não posso comer porque é impuro. Considera isso. Perdão. O ponto principal dessa visão se refere a animais ou aos homens? Isso. Por quê? Porque os homens têm que aprender que Deus purificou é puro. E o resto também tem. Eles falaram que os animais é puro, mas Deus no plano humano primeiro tinha que. Tá. Você falou que essa visão se refere aos homens. Não foi? Me dá um exemplo do porquê que se refere aos homens. Sem colocar animal no meio.
Eu explico. Nós, aqui no Brasil, temos muitas religiões. Temos os evangélicos, os cristãos, temos os católicos, temos os espíritas, os umbandistas, os candomblé, o hindu, muçulmano, tem tudo aqui no Brasil, tem tudo. O que Deus está falando para a gente não considerar impuro, se Deus falar para mim, Fabiana, vai lá e fala com aquele espírita, eu quero que você vá lá e fale com ele. Eu não posso falar assim, ó, eu não vou naquele centro de macumba de jeito nenhum. Eu posso fazer isso? É isso. Se Deus falar para mim, Ele já preparou na frente, para preparar tudo. Se Deus falar para mim assim, Fabiana, vai na missa da Igreja Católica, 7 horas da noite, que eles vão te dar uma oportunidade, você vai falar de mim. Eu posso falar, não vou entrar naquele lugar cheio de estátua. Pois é isso que Deus falou aqui. Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Se eu estou te mandando e você vai. Aí, voltando à nossa questão, a distinção do Velho Testamento, agora dos animais, a distinção do Velho Testamento entre os animais limpos e imundos, ainda existe hoje? Não. Não existe. Wellington, Marcos 7,19. Irmãos Pereira, Romanos 14,14. É depois de Atos. É o primeiro livro depois de Atos. Pode ler. Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. Romanos 14,14. depois de Atos. É, Atos, Romanos. Capítulo 14, versículo 14. Timóteo 4, Romanos 14, 14. Versículo 14. Isso. Ora, quanto ao que está entre na fé, receber, não foi contenta sobre dúvidas. Você viu? 14, só 14. Primeiro Timóteo 4, 1, 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis
você agradece a Deus em oração é santificado. Nada é impuro. No comer. Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu sei que estou certo Isso. no Senhor Jesus que nenhuma coisa é decidida e não ser para aquele que há de por imunda, para esse imunda. Isso. Estamos certos no Senhor Jesus que nenhuma coisa é imunda, a não ser para aquele que faz ela imunda. E o primeiro que o Wellington leu ali, nada que a gente come é sujo, é impuro, mas o que a gente põe para fora, porque é o que vem do coração. Se você coloca coisa boa para fora, é bênção, mas as impurezas saem de dentro da gente, elas não entram. Só entra quando você vai receber doutrina de homem em vez da palavra de Deus. Certo. Agora, a gente vai ver a conversão de Cornélio. É extenso também. É do versículo 23 até o 48. Mas, como eu disse, não dá para a gente ler tudo. Só uma consideração. Mas no capítulo 14? Não. No capítulo 10 de Atos. Não, capítulo 10 de Atos. O Senhor está em Romanos agora. Atos é antes. Isso que nós vimos agora entre Pedro e Cornélio, que nós estamos vendo, essa conversão não é só de Cornélio. Nós vamos entender por quê. Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro foi com os mensageiros de Cornélio até Cesareia, onde Cornélio estava esperando com os seus parentes e amigos. Era um culto no lar. Cornélio, quando sabia que um apóstolo ia na casa dele, ele preparou a família dele toda e ele chamou os amigos dele porque ele queria dividir aquilo com todo mundo. Ele fez um culto no lar. Quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou e o adorou, mas Pedro não permitiu. Pedro, levanta, faz isso não. Pedro não permitiu. Olha só, capítulo 10, só para a gente ver. Capítulo 10, versículos 25 e 26. Capítulo 10. Isso, do Atos. Pode ler. E aconteceu que, entrando, Pedro saiu Cornélio. E recebeu logo prostrado os seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levante-te, que eu também sou homem. Aí, Pedro não aceitou a adoração. Não deixou. Não permitiu que adorasse a um homem. O contraste entre as reações de homens ou anjos e a reação de Jesus quando homens ofereceram adoração é uma das provas bíblicas da divindade de Jesus. Quando alguém se prostrava diante de Jesus, Jesus não falava para ele: levanta daí, eu não mereço isso. Jesus nunca fez isso. Se prostravam aos pés de Jesus, é para ele.
Quando é com anjo, eu não separei, que eu devia ter separado. Quando é com anjo, os anjos também não deixam. Lá em Apocalipse, João faz isso. João se prostra diante do anjo, o anjo fala para ele: levanta. Levanta. Isso. Então, aí Pedro entrou na casa de Cornélio e disse que Deus tinha mostrado para ele e que ele não deveria considerar nenhum homem comum ou impuro. Perguntinha: quando Pedro foi para Cesareia com os mensageiros de Cornélio, quais outras pessoas foram com ele? Quando Pedro foi para Cesareia com os mensageiros de Cornélio, quais outras pessoas foram com ele? Isso aí. Quando chegou na casa de Cornélio, quais as pessoas que estavam reunidas lá? Família e amigos. O que Cornélio fez quando Pedro chegou? Como é que Pedro reagiu? Como é que Pedro reagiu quando Cornélio se prostrou? O que Pedro fez? Ele não aceitou a adoração só para Jesus. O que Pedro tinha aprendido da visão que ele teve? Isso nós já consideramos bastante aqui. O que Pedro aprendeu com a visão que ele teve em Jope? Agora sim, quando as pessoas tentam oferecer adoração aos apóstolos ou aos anjos, como que esses servos de Deus reagiram? Por quê? Porque só Deus merece ser adorado. Jesus aceitou a adoração de homens? Jesus aceitou. Olha aí, Mateus capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8. Aí, Wellington, agora para ir todas essas adorações que Jesus aceitou, vai lá e mostra o contrário. Apocalipse 19, 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Viu? João se prostrou a um anjo, o anjo não aceitou. O Senhor mesmo pode ver aí. Mateus, capítulo 4, versículo 10.
Pode. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Isso. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, estava no deserto, e Satanás foi lá para tentar a Jesus. E Satanás fala para ele: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. E Jesus fala o que o Senhor leu: vai de Satanás, está escrito, somente ao Senhor adorareis, só a Ele se prostrarás. Exatamente. Viu? Jesus aceita a adoração, mas não aceita que essa adoração vá para ninguém mais. É só Santíssima Trindade. Explicadinho? Amém. Estou sendo boa professora, né? Amém. O Espírito Santo tem usado. Cornélio explica por que ele chamou Pedro. Cornélio contou a história da visita do anjo que mandou que viesse alguém a Jope para mandar chamar Pedro. Ele disse que as pessoas na sua casa estavam todas prontas para ouvir a palavra do Senhor. E quando acontece isso, é a partir do versículo 34 até o 43 do capítulo 10 de Atos. Pedro prega sobre Jesus e mostra. Pedro começa falando: Deus não faz acepção de pessoas, Ele aceita qualquer pessoa que o obedece. Ele não faz acepção de raça, de cor, da onde ela estava antes de conhecer a Deus. Ele não faz acepção. Pedro relata a história da vida de Cristo, falando do seu trabalho, da sua morte, da sua ressurreição e da missão dos apóstolos de divulgar o Evangelho. É realmente uma pregação que Pedro faz ali na casa de Cornélio. Então Deus mostra que não faz diferença de nacionalidade ou raça, que a salvação das pessoas é baseada na mesma mensagem que foi pregada por Jesus, que os povos diferentes têm que obedecer ao Evangelho de Jesus. Não há Evangelho diferente, só um. E o fato de que Deus não faz acepção de pessoas foi revelado aproximadamente 1500 anos antes da pregação de Pedro. Quer ver? Wellington, abre aí. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Pois é. Deus não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Isso foi escrito 1500 anos antes de Pedro fazer essa pregação. Antes de Deus mostrar para ele que não era para ele tornar impuro o que Deus estava tornando puro. Deus não faz acepção, mas Pedro tinha entranhado na mente que só os judeus seriam salvos. Só os descendentes de Abraão na terra seriam salvos. Nos versículos 34, 35 e 43, Pedro falou do fato de que o Evangelho foi revelado para a salvação de pessoas de todas as nações. Para vocês que estão estudando comigo aqui, vocês devem
não se lembrar exatamente dos versículos, mas eu vou perguntar. Foi a primeira vez que Pedro falou isso? Não foi. Exatamente. O Elton pode abrir capítulo 2, versículo 39, e o Senhor, capítulo 3, versículo 25. Mateus? Atos. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Capítulo 3? Isso, 3, 25. Vós sois os filhos, dois profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Todas as famílias da terra. Pedro foi usado para falar nesses 2 versículos. Não era a primeira vez que ele estava falando aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Os gentios da casa de Cornélio recebem o Espírito Santo e são batizados. O que aconteceu foi isso. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, fazendo culto no lar. E quando Pedro estava pregando, ele não tinha acabado de pregar ainda, o Espírito Santo desceu sobre eles foram batizados com o Espírito Santo. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo. E receberam dons de línguas. Então Pedro entendeu que esse sinal era uma confirmação da aceitação de Deus, dos gentios por Deus. E Pedro mandou que todos eles fossem batizados nas águas em nome de Jesus. O que Pedro estava pregando que era extraordinário na casa de Cornélio? Aliás, perdão. Quando Pedro estava pregando, o que aconteceu de extraordinário na casa de Cornélio? Batismo com o Espírito Santo. Qual foi a evidência visível de que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo? Exatamente. Quantos batismos nós achamos nesse texto? 10. Agora, quantos batismos nós achamos? No que eu falei aqui agora, foram quantos batismos? Não estou falando de pessoas, estou falando de batismo. Não, meu anjo. Do Espírito Santo e das águas. São 2. Não das pessoas. Existem quantos batismos hoje em dia? 2. Qual batismo continua em vigor hoje em dia? Os 2 continuam em vigor, exatamente. Qual batismo é exigido por Deus para receber remissão dos pecados? Pode falar? O batismo das águas. Exatamente. Quando o Senhor quiser falar, pode falar. Pode falar. Exatamente, o batismo das águas. Se não tiver o batismo das águas, não adianta ser batizado com o Espírito Santo. Tem que passar pelas águas. E esse é o batismo que mostra a remissão dos pecados. Nós recebemos a remissão por meio do batismo nas águas. Amém? Jogar lá dentro. Mas é assim que tem que ser lá dentro. Se eu tivesse ligado, eu fechei a boca, era para resolver. Porque o pastor e o presbítero de oração
Deus. Morreu o velho homem e está aí o homem que vai para o céu. Glória a Deus por isso. Então, amados, tudo certinho? Entendido? Ficou alguma dúvida? Não? Então, glória a Deus por isso. Vamos fazer a nossa oração final.